Por favor. Amigos e amigas, eu vim aqui no podcast do Bora Preservar para dizer quanto preservar é importante para o turismo e quanto o turismo é importante em preservar. Nós não vamos querer ir a nenhum lugar que não esteja preservado a natureza, a sua geografia, história e os seus moradores e as relações entre eles. Venham ver o podcast Bora Preservar. Virgílio Nelson da Silva Carvalho, professor e consultor em hotelaria, eventos e turismo. Contabilista e turismólogo. Foi secretário nacional de turismo, diretor de economia e fomento da Embratur, diretor da CNTur, Confederação Nacional de Turismo, e membro da CONDEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, coordenador de turismo do Estado de São Paulo. Atualmente é diretor técnico da Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, membro do Conselho Municipal de Turismo e do Conselho Estadual do Idoso. Este é o Pode Preservar 0014 e a gente começa essa edição com uma frase do cantor americano Jimmy Dean. Eu não posso mudar a direção dos ventos, mas posso ajustar as velas para chegar ao meu destino. É isso aí, gente. Vamos lá, bora preservar, bora ajustar as velas, porque o convidado de hoje é muito especial. Ele é simplesmente o diretor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Virgílio Nelson da Silva Carvalho. E também aqui conosco Sandro Torres, o nosso guru, o nosso mentor, o cara que criou o Bora Preservar. E aí, Luciano Maeda aqui conosco na bancada. Virgílio, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Por favor, conta um pouquinho como é que está o trabalho aí na Secretaria de Turismo de São Paulo, principalmente pela questão da preservação. Como é que está andando isso? Não, foi um prazer poder estar com vocês aqui, agradeço o convite. E o assunto preservação é o item primeiro do turismo. Nós vamos viver daquilo que nós tivermos para mostrar. Se não estiver em ordem, automaticamente não pode ser mostrado. Isso no sentido amplo. Não é preservar a natureza, preservar a rua, preservar o prédio, preservar toda a atividade, né? Então, esse é o trabalho principal da Secretaria, com uma orientação clara do governador Tarcísio de Freitas, do secretário Roberto de Lucena, que acreditam no turismo como a terceira força desse estado e que já mostra, né, com seus quase 9,4% do PIB de São Paulo, mostra a importância. Nós sabemos que cada vez mais a agricultura será mecanizada, a indústria será robotizada e a atividade, a geração de mão de obra acontecerá principalmente no turismo. E é preservando e usando o nosso oceano interno de água doce e todas as áreas verdes que temos, né, um pulmão como o Vale do Ribeira, áreas como o Encontro do Tietê-Paraná, são esses atrativos com atividades e preservados que farão o turismo de São Paulo crescer como já estamos aí vivendo 49 milhões de viagens esse ano, ou seja, 1,2 de passageiros ou de viajantes por habitante. É claro que nós queremos crescer ainda mais, queremos ser um Portugal dentro do Brasil, ou seja, crescer ainda alguma coisa como 1,5, chegar até o fim do governo Tarcísio com perto de 60 milhões de viagens por São Paulo. Bacana, essa informação é só uma estatística de São Paulo ou é nível nacional, mundial, será a terceira atividade de representação? A nível mundial, porque será a mão de obra na área de serviços, onde o turismo predomina, que
gerarão os empregos, né? A Organização Mundial do Turismo já fala 1 em cada 10 até 2030. Em turismo, diretos. Cada direto gera no mínimo mais 2 indiretos. Você é um militante na área de turismo há muito tempo, né? Você tem uma história bastante ampla nisso. E o Brasil, algum tempo atrás, a cidade de Nova York recebia mais turistas do que o Brasil. Isso tem mudado um pouco porque o turismo brasileiro tem evoluído, a gente tem trazido mais gente para cá, para o Brasil, né? Como é que está isso hoje em termos de exposição mundial do Brasil? Você quer falar de comparação? A Aparecida do Norte recebe mais turistas do que o Brasil. Claro que são nacionais, mas gastam da mesma maneira. Só para vocês terem uma ideia, cada R$100 gasto num destino, 40 imediatamente viram salários e encargos. 30 são custos da mercadoria vendida. Alimentos, shows, espetáculos, parques e assim por diante. E os outros 30, dependendo da ganância de empresários e do governo, representam 15 de lucro, 15 de impostos. Nós já vimos que esses números não vêm sendo acompanhados. Mas em falando de números, o objetivo de São Paulo é definido e é claro. Há uma orientação do governador e essa terceira colocação, serviços, inclui comércio. Aí você diz, mas é serviço, é turismo, é serviço ou é comércio? São os três. Por quê? Cada vez que alguém vai para um destino, e a sua colocação de Nova York é importante, que São Paulo, cidade, é uma consumidora de turistas internacionais que vêm gastar aqui também. Nós temos as principais marcas mundiais e que no entorno do Brasil não estão presentes. Então, esse consumo também é possível. Mas muitas formas de consumo e de mercado existem para São Paulo, para o estado de São Paulo. Só para que vocês tenham uma ideia por que nós temos que preservar e temos que manter a nossa cidade cada vez melhor e o nosso estado, aqueles hotéis que vocês veem na região da Paulista, hoje já recebem quase 10% de pré-operatório, operatório, pós-operatório, exames e diagnósticos. Já é uma demanda nacional, mas muito internacional. Então, quando a gente fala de turismo, de preservação, a preservação maior é até do homem, consumidor e aquele que vai atender aos que vão nos visitar. Então, essa harmonia que é importante, harmonia, equilíbrio de tudo que existe nesse mundo e que nós devemos preservar. Eu sei que mais adiante nós vamos ficar pensando, e vocês com certeza vão questionar, como é o São Paulo comparado ao resto do Brasil, uma Amazônia, um Pantanal, outras regiões que existem, como isso poderia ser comparado, né? Eu não gosto de comparar, mas só quero lembrar que São Paulo tem seu Pantanal, tem seu oceano interno, que é o encontro do Tietê com o Paraná, que você não vê a outra margem. Temos instâncias hidrominerais, instâncias que antigamente se chamavam de saúde, porque até 60 anos atrás a cura era feita através das águas e dos climas, né? Campos do Jordão não surgiu porque era alto, não surgiu porque tinha um centro de eventos, não surgiu porque tinha um parque, ele surgiu na visão de saúde e cura, como outras cidades, como eu disse, Aparecida, e aquela região toda hoje faz parte do roteiro da fé, que é um roteiro feito a pé, né? Tanto quanto aquele de Santiago, que nós trouxemos para o Brasil. O treinamento hoje é feito entre a cidade Santana do Parnaíba e Águas de São Pedro, que faz o treinamento para aqueles que desejam fazer o desafio maior, que é o caminho todo dos 800 quilômetros de Santiago. Então, essa atividade, né, e a gente vai falando e dando nomes diferentes, saúde, religião, esporte, natureza, mas todas elas são, e quem viaja quer estar em ambientes equilibrados e de valor.
Bem interessante esse negócio de Santiago de Compostela aí, não sabia, né? Caminho do Sol. Caminho do Sol? Você pode fazer a pé em uma semana, 10 dias. Quantos quilômetros lá? Dá 200. 200? É. E você passa pouco por asfalto. A maioria já é orientado dentro de propriedades que nós criamos há 25 anos atrás. Caraca, como olha que a gente não sabe nada disso, né? E merece conhecer o Santiago, que nós ganhamos do Caminho de Santiago lá em Compostela e instalamos em Águas de São Pedro. Isso caminheiros como eu, como o José Palma e tantos outros do Brasil que já tiveram oportunidade de fazer o caminho lá. Bem interessante. E comparado com Santiago de Compostela, que tem aquelas paradas, tem todo aquele processo, né? Onde você tem os ciclos, tem as áreas de oração, de meditação, a interação com o povo local, tudo isso. Como é que é o nosso aqui? Fala um pouquinho. Da mesma maneira. Você para em ambientes, em espaços não urbanos, mas rurais, que têm as mesmas características. Inclusive, quando você pode chegar e, da mesma maneira como no fim do mundo, no Caminho de Santiago, você aqui também tem um lugar para queimar aquelas roupas que você utilizou e que acha que vão te dar a nova vida. Lá em Santiago a gente tem as conchas como símbolo do peregrino, né? Aqui qual que é o símbolo? Caminho do Sol. É um sol, então. Você recebe lá um broche do sol, é isso? E recebe um passaporte para carimbar em todas essas passagens, tanto quanto lá. No mesmo modelo. Cara, tudo. Muito legal isso. É um treino para quem quer. É um treino. Leva quantos E dá para dias? fazer de bicicleta também. Olha só. Isso é legal. Muito legal, gente. Hein? Que tal a gente fazer esse caminho aí de bicicleta, hein? Que tal muito a gente legal. fazer uma espécie de um plugin, né? Junto, né? Juntos. Assim, uma questão de uma limpeza, assim, um caminho que já vai limpando É isso. carregando e muito legal, né? Você sabe o que está me chamando muita atenção nesse bate-papo aqui? É que a gente está explorando aqui um tipo de turismo que São Paulo não é visto, talvez, tradicionalmente, né? Porque me parece que São Paulo sempre foi um turismo de negócios, não é isso? No seu passado. Essa transformação, como é que ela tem acontecido, Virgílio? De uma maneira natural, e nós já fomos uma cidade que tinha ocupação 5x2, ou seja, de segunda a sexta, boa ocupação, sábado e domingo, não. Hoje já é diferente. Nós chegamos a ter em São Paulo 100 espetáculos em cartaz para pessoas que vêm do interior, de outros estados. Então, essa vitória com os eventos, né, nós tínhamos um pequeno espaço no Ibirapuera, onde foram os primeiros Salão da Criança, da moda, do automóvel, para chegar ao espaço hoje como a Anhembi, como Center Norte, como Imigrantes, como Frei Caneca. Então, eventos foi o grande propulsor disso, saúde, os grandes eventos também, né? Maeda, né? A gente lembra do grande evento de Itu sempre. né? E lembrar que cada dia nós temos novos eventos na área de saúde, negócios, feiras, exposições, representação de colônias, né? A colônia japonesa com o seu Instituto da Avenida Paulista, o Instituto Itaú. Hoje, o domingo na Avenida Paulista, quem vem pela primeira vez não será só uma vez, porque o domingo não será suficiente para conhecer tudo que ela oferece. Perfeito. E falando do Vale do Ribeira, né? O governo do estado tem falado bastante, tem agido bastante no Vale do Ribeira, tem uma preocupação bastante importante, até porque o Vale do Ribeira tem 75% da sua área de mata nativa preservada, tem várias comunidades lá, como quilombolas, cooperativas de produção de orgânicos e de banana, enfim, uma série de pontos extremamente importantes. Qual é que é a estratégia para o Vale do Ribeira? Você poderia falar um pouquinho disso? Falar em estratégia não seria o caso. Tem planos concretos hoje. É um distrito turístico, o primeiro distrito turístico do estado de São Paulo, 100% voltado para o ambiental. Já existem perto de 3 parques naturais sendo instalados, um deles do Grupo Votorantim. Quando eu falo parques naturais, não é só para andar
e ver a árvore de pé. Também é para mantê-la de pé, mas com atividades esportivas, recreativas, como o exemplo de Brotas, como o exemplo de Cunha, que são ambientes rurais, mas com atividades e motivação de estada. É mesmo, aí no Vale seria qual que é a pegada, né, das atividades, assim, Brotas, o rafting? Tudo. Tirolesa, Tirolesa, parques naturais, a exploração da água local também, e 300 cavernas que nós temos no Vale. As cavernas. Começando com a Caverna do Diabo, que eu sempre fui contrário ao nome. A estrada era do diabo e a caverna era de Deus. Maravilhosa. Mas hoje já todo o acesso já resolvido, todo o controle ambiental naquela área, os parques que existem lá são orientados e controlados positivamente. Aí entramos no aspecto da sustentabilidade, né? Nessa simbiose entre ser humano e o meio, né? E o homem como integrador da natureza. Como é que estão essas iniciativas que dizem respeito à questão de sustentabilidade, por exemplo, na prática? Não, total. Né? Para nós, a primeira linha de qualquer atividade, ela tem que ser sustentável, no sentido amplo, da natureza, dos meios de produção, dos trabalhadores e assim por diante. Então, não há crescimento do turismo sem a plena sustentabilidade em todos os passos e planos existentes. E do lado educacional, ambiental, de proliferação da consciência, das atividades de cunho educacional? Da mesma maneira, né? Inclusive incentiva o que nós chamamos de turismo educacional, cultural, que é motivar as escolas a levarem para conhecer, a vivenciar 1 ou 2 dias o que é o Vale do Ribeiro, o que é uma preservação plena, né? Uma área que, claro, sofreu alguns curativos, né? Durante todo o tempo, mas que é um ambiente que deve ser preservado, e esses jovens estudantes colegiais, do primário e superiores devem conhecer. Há muitos anos atrás, né, quando eu vou duro ficar velho por causa disso, mas há 50 anos atrás eu coordenei um negócio que se chamava Operação do Projeto Rondon no Vale do Ribeira. E isso foi a primeira grande experiência de levar estudantes a conhecer a realidade. E hoje aquela região, uma região que tem crescido, não só produzindo banana e chá, mas também com outros tipos de serviços e outras produções, inclusive pesqueiras. Né? A gente tem, desculpa te cortar, assim, a gente tem, invariavelmente, entrevistamos semana passada o Isnaldo, que é de Miracatu, portanto do Vale. Entrevistamos já o Gilberto, de Sete Barra, Guapiruvu, colado com Intervalos lá com o parque. Então a gente tem uma certa proximidade. E aí eu queria te fazer uma pergunta de cunho social agora. Como é que se vê o agricultor familiar nessa coisa toda, né? O nativo, assim, como é que está esse papel entre... que o agricultor familiar no ambiente rural seria um microempreendedor, né? Na verdade, o cara que vai gerar uma riqueza, ele que de uma certa forma explora a terra, a natureza, né? A preservação. Como é que está assim, a questão do ponto de vista da inclusão social, agricultura familiar? Inclusive, uma das coisas que está favorecendo demais o cooperativismo seria, né, as compras do próprio estado de São Paulo, né, que favorece demais assim, a questão do desenvolvimento da agricultura familiar, né? Mas outras iniciativas, né, de incentivo, de preservação do povo no seu território, né? De ele ficar lá e ter essa consciência de preservação e isso explorando do sentido expandindo para depois gerar riqueza local e tudo mais. Como é que está a iniciativa pública em relação a esse quesito? Total apoio, porque o Banco do Povo atua com baixos financiamentos, favorecendo isso.
A grande dificuldade é o agricultor local poder manter seus filhos e sucessores no negócio. É como querer discutir agora o que um jovem de 18 a 24 anos quer. Ele quer ser um diretor de um podcast feito por ele e que ele tenha pelo menos 1 milhão de visitantes. Então, a visão do novo trabalho, e quando você fala da produção local, você tem que estar lá, tem que estar com máquina ou ferramenta produzindo aquilo. Do lado do Estado, as linhas de crédito são favorecidas. Na área do turismo e agricultura, nós acabamos de criar a certificação de produtos, porque até o advento da certificação de produtos, você podia consumir tudo que se produzia ali no território, mas não podia sair com ele para fora. Agora, o incentivo é que produza mais e tenha suficiente para, de repente, poder vender fora do seu município. Outro, o aspecto de que a vivência, a experiência deles tem que ser levada a novos colaboradores, né? A juventude tem que saber que leite não nasce em caixa de isopor, que ovo não nasce não é caixa de isopor, é a galinha, que galinha não chama quinó e que para crescer e preservar precisa fazer buraco, plantar e adubar e conservar. Então, essa visão do caipira da capital, conhecendo territórios como esse, é que vão ajudar a manter e, quem sabe, alguns desses sucessores, filhos, netos, permaneçam com o incentivo que existe de financiamento, que existe na distribuição de produtos e levar para a vivência. Nós temos uma experiência que em breve vai estar no ar, já existe, mas não difundida, que é o Viver o Território da Agricultura Familiar. A Federação da Agricultura, FAF. O Tirso, com o secretário da Agricultura e o nosso secretário, com apoio do governador, fazer com que essas regiões sejam visitadas e acompanhadas, inclusive com a vivência local. Então, esse é um programa maior, não é só da agricultura familiar, é dos caiçaras também e dos quilombolas, né? Ou seja, esses territórios já têm recursos para poder caminhar. Agora, os sucessores têm que ficar lá. Tem que ter uma juventude para levar adiante, criar produtos e assim por diante. E aí que eu acho que o turismo vai engrandecer, né? Porque tem uma coisa, assim, você falou, né? Quer coisa mais instagramável do que, né, a natureza, né? Então, assim, eu acho que tá aí acho que é o turismo mesmo que para segurar a juventude no território é o turismo, sem dúvida nenhuma. Turismo é turismo, né? O resto é conversa para mim. Então, turismo, eu fui enganado quando há 54 anos atrás eu fiz a faculdade, fui aluno da primeira turma de um curso superior de turismo do mundo, que foi a Faculdade de Turismo do Morumbi. A Espanha tinha um curso técnico. Eu fui depois, estagiei lá com o professor que coordenava isso, trabalhei para Meliá há algum tempo, né? Então conheci a origem disso, mas a nossa faculdade, que foi a pioneira, tinha uma visão, e há 54 anos atrás, turismo ainda era um bem de consumo supérfluo, agora não. Então, essa oportunidade para que alguém vá visitar os territórios que produzem, que pode fazer com que jovens permaneçam lá, porque será uma outra atividade, não só a produção agrícola, a leiteira, a produção vegetal e animal, mas principalmente o conteúdo, a informação para que mais pessoas visitem. E fica, eu acho que até uma sugestão aqui, hein, Virgílio? Eu acho que um dos polos que acho que a iniciativa pública poderia fazer é realmente estúdios de podcast, né, regionais, para que as pessoas consigam produzir conteúdos dos seus locais, né, e incentive o jovem a virar o influencer que ele quer ser, né, de repente no próprio território com
a gente não tinha o tal do cybercafés antigamente, né? Que a gente ia lá e tal, o negócio precisa acessar a internet. Hoje talvez a infra, né, de produção de conteúdo é uma coisa que me ocorreu agora, que talvez segurasse o jovem no seu próprio local. Né? Você não precisa dar essa opinião. Faça, você já tem a experiência. Imagina o governador Tarcísio ficar pensando no podcast. O secretário, eu mesmo, que conheço turismo, querer fazer isso que vocês fazem aqui. Não é competição. É incremento. E vocês, com a experiência, devem levar adiante essa ideia. Fazer o programa Bora Preservar no Vale do Ribeira, depois outro em Cunha, outro em Brotas e assim por diante. Aliás, nós faremos, tá? Porque nós temos um acordo com a TV Cultura, onde nós teremos 13 programas, né? Já divulgado isso, então a gente já falou até aqui no podcast, onde nós estaremos aí visitando os locais, mostrando o que acontece lá, né? Então essa é uma iniciativa que nós já temos, já está previsto isso dentro dos 13 programas da cultura, com mais 13 reprises. Mas hoje, essa semana, e eu quero compartilhar com os nossos ouvintes, o pessoal que está nos vendo. Então, Virgílio, essa semana nós estivemos lá na Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de São Paulo, com o José Fábio Torquato, e quero até mandar um abraço para ele, e saí de lá muito feliz. Né? Muito feliz, primeiro, com o apoio que o Estado de São Paulo está dando ao projeto Bora Preservar, né? Já andando esse apoio. E segundo, porque no Brasil hoje nós temos 12 empresas apenas com certificação ISO 9000-21401. E é de turismo sustentável, essa certificação que existe no mundo desde 2018. O Estado de São Paulo ofereceu isso a 100 empresas, né, das quais 75 aderiram ao programa, e nós, somente no Estado de São Paulo, teremos 75 empresas certificadas ISO 21401. Muito bem, isso eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Turismo por essa iniciativa. Eu acho que isso é extremamente importante. Mostra que o São Paulo será o país com talvez maior conscientização no Brasil em termos de turismo. Né? Antigamente a gente era visto como poluidor pelas grandes indústrias, por Cubatão, pela história. E olha aí a evolução que a gente tem agora, Virgílio. Isso é sempre a evolução em São Paulo, em especial, né? Hoje pela manhã eu estive comemorando 60 anos da indústria química brasileira e vi um vídeo que mostrava a indústria química brasileira há 60 anos e hoje. A indústria que acabou criando o problema de Cubatão, e hoje nós vamos lá, nós vamos ver quanto aquilo foi preservado e exemplo de recuperação, já com uma tirolesa de 1 quilômetro, né? Você sai do alto da serra, o Parque da Serra do Mar é um exemplo claro e chega a Cubatão. Eu tive a oportunidade de conviver e continuo convivendo até hoje com um ex-prefeito que foi um homem que ajudou a essa recuperação, que é o Ney Serra, e isso foi um exemplo de preservação, de recuperação, né? Não preservação e recuperação, agora é preservação. Então Restauração. Esse exemplo de medidas como essas é que devem ser multiplicadas, porque não tem como conscientizar sem mostrar o exemplo. O exemplo é básico. E Cubatão, para mim, é um exemplo. A gente ainda vê umas fumaças brancas, mas com uma diminuição de poluição e de risco muito menor. Então, esse caminho, né? Certificações, orientações são importantes e que cada um de nós aprenda a preservar. É o que eu faço com os meus filhos, com os meus netos. Os eventos em São Paulo também têm ajudado muito a movimentar, né? São Paulo já sempre foi o eixo Rio-São Paulo, o principal polo cultural brasileiro, digamos assim, no teatro, no cinema, em tudo, mas os eventos, esses como a Marcha para Jesus, a consciência LGBTQIA+, o turismo de aventura e outras coisas têm ajudado bastante na divulgação disso também, né? E como é que está essa questão de nós preservarmos esta parte
da cultura de São Paulo, efetivamente, com prédios maravilhosos que nós temos, como o Teatro Municipal, como os edifícios ali no centro de São Paulo. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico, efetivamente. Não, há um projeto do Distrito Central do Centro, incentiva a recuperação de prédios, onde a prefeitura entra com 10% do orçamento, e já tem acontecido. Nós estamos lá, alguns voltados para habitação popular ou média, melhor dizendo, e os prédios sendo cada vez mais preservados. Isso a gente vai sentir ao longo do tempo. Agora já é uma política pública municipal, são 2.000 câmeras colocadas, já mais de 12 pessoas reencontradas que estavam perdidas da família. O nosso mercado municipal já é outro. O trabalho que já foi feito, está sendo feito, aquela região toda, não mais só o teatro, mas eu diria que um eixo ali de 500 metros serão totalmente restaurados e recuperados para o uso permanente de atrativos. Shows, passeatas, atividades da rua cada vez maior, né? O exemplo é grande. São eles que fizeram mudar aqueles 5x2 de segunda a sexta para cada vez mais ser de segunda a segunda. Então, essas atividades em São Paulo, capital, no Grande São Paulo, né? E aí incluo cidades como Itu e outra, Atibaia, Mairiporã, que têm tido eventos que levam aquilo que eu disse. O principal do turismo é que ele é distribuidor de renda. Ele gera emprego e renda, mas distribui a renda. Porque sou eu de outro lugar que vou para aquele território e levo o dinheiro que não tinha lá. Então, esse raciocínio que é importante, diferente da indústria, da agricultura, porque eu, no máximo, remunero o que foi gasto pela agricultura. Eu não levo dinheiro novo. A indústria é a mesma coisa. Nem sempre fica onde a indústria produz. Então, o turismo não. Mão de obra, a alimentação... Né? Ele leva o dinheiro. Ele leva o dinheiro. É um ponto importante da preservação, a gente tem que sempre olhar o ser humano como centro principal, né? A região central de São Paulo, ela sofreu e sofre bastante ainda com a questão da Cracolândia, por exemplo, a questão dos moradores de rua, né? Todo esse ponto importante, né? E como é que o governo do estado, junto com a prefeitura, está agindo, está vendo isso, como é que a gente está trabalhando, porque alguns pontos importantes ali, aquela região da Luz, por exemplo, né, onde está o Museu da Língua Portuguesa, enfim, ele está ali cercado por pessoas viciadas em drogas, e as pessoas se expõem a riscos quando ali visitam ou caminham por aquela região. Cada vez mais a segurança está sendo maior lá, né? A prefeitura já está aí com mais de 2.000 novos guardas municipais. As ações da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado tem estado presente. Ontem mesmo, antes de ontem, tem sido batidas fortes, já estão com mais de 20 prédios lacrados, e não é diz, ó, não pode entrar, é parede, mesmo com tijolo e cimento, que eram distribuidores disso. Aquela região toda será uma nova cidade de São Paulo. Plano do governador Tarcísio é fazer a esplanada dos ministérios em São Paulo. A Praça da Luz já é outra hoje, cercada, conservada, e ela era um camping de baixa qualidade. Hoje já não. O nosso antigo Palácio do Governo, prédios que estão ali em volta serão recuperados. Antes de ontem foi feita a primeira concurso dos projetos, já foram selecionados projetos e arquitetos. O sonho e a realidade que deve acontecer, a gente ali do Santander, aquele prédio que aquela região já está mais preservado, chamado Triângulo, né? Você sair a pé até a Estação da Luz, até o antigo Palácio do Governo, com prédios históricos e de qualidade, um de cada lado. Então, esse é um projeto, tenho certeza que o governador Tarcísio deva poder entregar no segundo mandato.
Mas nesse primeiro, o planejamento já está sendo feito. O prédio da nossa secretaria, Secretaria de Turismo e Agricultura, atrás do Teatro Municipal, esse prédio já tem uma vocação, em breve será confirmada, que é voltar a ser o hotel que era da indústria Votorantim, que era o antigo Hotel Esplanada. Usando aquela esquina que era uma loja Peter, né? Eu me lembro porque comprei muita calça de brim lá, e o teatro que está do lado, integrando isso ao Paço das Artes. Então, aqueles 2 grandes quarteirões do Vale do Engabaú serão recuperados e conservados. O Vale do Engabaú já é outro também. Hoje, hoje mesmo estavam cercando, será um grande evento aí agora, sábado e domingo. E lá tem acontecido eventos que têm trazido muita gente de fora. Eu acho legal essa questão uma das maneiras de tirar as pessoas da rua, levando desenvolvimento para a região, né? Na verdade, acho que isso é bem tem legal. que ter 2 trabalhos. Sim. Trabalho de saúde e autoridade jurídica. Porque não adianta o judiciário, essas 2 atividades feitas agora, desses 2, 3 últimos dias, era com a presença de um promotor de justiça. Então, não tinha aquela de prender e soltar depois. Eles estão sendo encaminhados para o aspecto de saúde e muitos procurados que já foram reencontrados aí. Inclusive, na quarta-feira saiu na notícia que a polícia estourou alguns lugares ali de reciclagem, que os moradores de rua levavam os objetos para reciclagem em troca de drogas até, inclusive, né? Então você vê que máfia do mal ali, né? Isso não foi feito no último mês, no último ano, nos últimos 5 anos, né? Isso aí Então é uma coisa que foi crescendo e, infelizmente, não se esqueçam que ali era a nossa rodoviária, né, antiga. E isso, quem está sofrendo agora é o comerciante pequeno e médio ali da Santa Efigênia. Eu me lembro muito bem daquilo, assim, 60 anos atrás, eu tinha 14 anos, meu pai tinha o bar da esquina da Santa Efigênia com a Ipiranga, né? E eu podia ir, trabalhava, eu com 14 anos trabalhava no bar, né? Coisa que hoje não pode até. E aquilo era nobre, quem tinha uma loja ali, e não havia ainda, era eletroeletrônicos, não era tecnologia de ponta como é agora. Ô, Virgílio, uma coisa que eu não sei se está na esfera estadual, com certeza não, porque acho que é federal, mas e a coisa do CEAGESP, como é que tá? Você tem alguma informação? Ou... Foi muito bem organizado pelo candidato a vice do Ricardo, foi um homem que pôs o CEAGESP em ordem. O CEAGESP passou, a gente podia ir lá visitar novamente à noite para comer a sopa de cebola, voltou a ter mais segurança. Atualmente, o governo federal ficou outra vez com o CEAGESP, mas a gente não sabe, não tem nenhum nome do gestor atual, né? Não, que estava aquela coisa de sair, não sair ali da Leopoldina, né? Que a Leopoldina agora virou uma área de nobre, né? Agora em São Paulo e tal, e o CEAGESP, queira não queira, ter um problema de trânsito. Assim como tem a Santa Rosa, como tem o Mercado da Cantareira, né? Que, embora ele gere um certo burburinho turístico e tal, mas ele gera transtorno pra caramba dentro da megalópole, né? São Paulo, por exemplo. Então, trânsito de caminhão, carrinheiro, aquela coisa, né? Então, é um negócio espinhoso para se mexer também, né? Então, eu queria saber se tinha alguma... No governo passado, eu conheci e colaborei com um dos projetos que era levar o CEASA para o Rodoanel. Então, era um projeto ambicioso e tinha uma boa parte de gastronomia que eu acabei colaborando, mas isso adormeceu, porque agora voltou a ser um órgão público federal. Não era isso. O próprio João Dória, governador, queria fazer de lá um centro de tecnologia, que seria o ideal, fazer o caminhão entrar quase no centro da cidade. O Rodoanel seria uma solução inteligente. Lógica, né, inclusive. E o Mercadão, na verdade, ali será uma reordenação. Você vê que aquele shopping de tecnologia, de roupa e tal, que
Tem gente que se perde lá dentro, né? Tem alguns que já foram uma semana atrás e não voltaram para casa ainda, né? Porque é muito grande, mas só isso mostra o potencial. E tem que haver um trabalho, né, harmônico para recuperar aquelas ruas, né, que ainda de embarque, desembarque, de cebola, batata, que poderia ter um espaço só para eles, respeitando o trabalho do empreendedor e do comerciante local. Você falou da Santa Efigênia, né? Da questão da Santa Efigênia. Nós temos ali a 25 de março e temos o Brás também, né? Na verdade, é um triângulo ali que movimenta, né, pela última estatística aí que eu tenho, 60 bilhões quase por ano só em comércio de eletrônicos, roupas e tudo mais. E ali a gente tem um problema também de infraestrutura tremendo, né? Por exemplo, a Feira da Madrugada, que é uma iniciativa da Prefeitura, do Governo do Estado, junto do Governo Federal, enfim, todos juntos, ainda não chegou e não atingiu o seu ápice, vamos dizer assim, né, como movimentação, e a gente continua tendo problema ainda com camelô na rua, com excesso de lixo ali naquela região, com questão de segurança e tal. Como é que você vê isso como um conselheiro aí na área de turismo? Na Feira da Madrugada, você não foi no shopping que foi criado, né? Foi, claro, conheço bastante. Tem 4.000 boxes lá. Foi criado, mas eu estou te dizendo que ele não está ocupado ainda, claro. Ele não está na expansão. Né? Então, esse foi um passo agora, é levar as pessoas para lá. Lixo é um problema de educação mesmo. Você vê que eu sou uma pessoa que se eu vejo uma garrafa jogada, uma lata, e se eu tenho lixo perto, eu ainda abaixo e levo para o lixo, que não é a consciência de todos nós, né? Então, aquele entorno do mercado, eu não falo o Brás todo, mas a 25 de março, o mercado, eles terão uma nova concepção em breve, até porque os proprietários daqueles prédios são novos investidores no Brasil. Inclusive existe ali no Brás a previsão da construção de um bulevar ali no centro do Brás, né? Que seria importante porque a gente teria talvez aí uma exploração turística bem legal ali nessa região. Não sei como é que está andando isso hoje. O projeto caminha, né? Tanto o município como o estado tiveram outras prioridades, saúde, educação. Alguns não saíram, mas você está ali no Brás, ao lado de uma igreja que recebeu 60 mil pessoas nos últimos 15 dias. Que é um templo, né, da Universal. 60 mil pessoas para comemorar os 10 anos de construção. Então, é desproporcional. Tudo está sendo feito. Aí a gente diz, mas esquecer a segunda faixa da Rua 7. É possível numa cidade como essa. E o Brás, cada vez mais, irá crescer, né? Eu, como vivi como imigrante português, alguns bares, nós tínhamos um bar ali na esquina da estação do Brás que era uma loucura. Funcionava 24 horas, vendendo coxinha, empadinha, pastel, cachaça, guaraná, soda, que eram 24 horas de trabalho. Então, isso não existe mais também. Mas o lixo desses camelôs, você tem razão, vão ficando na calçada e isso é um mau aspecto. A 25 tem melhorado, eu tenho passado por lá, tenho visto que uma consciência melhor, mas o aspecto educação, para isso vai ser básico, né? E, claro, melhorar as aparências faz com que também aqueles que usufruem do espaço comecem a preservar, né? Preservar a bela e a beleza daquele lugar. Existe uma coisa interessante, né? Você mesmo é um imigrante, né? Você veio de Portugal para cá e nós estamos vivendo hoje no Brasil uma coisa bem interessante, porque o Brasil se transformou no principal polo de desenvolvimento da América Latina. Então a gente tem visto aí
muita gente vindo da Bolívia, do Chile, da Argentina, do Paraguai para cá. Como é que está esse acolhimento? E esse vem para viver, para trabalhar no Brasil, enfim, né? Como é que você vê esse tipo de imigração efetivamente? Logicamente, o nosso país é um país feito por imigrantes, né? A gente não pode esquecer que a importância da imigração italiana, portuguesa, árabe, judaica, enfim, todos, né, que construíram, japoneses, né, que construíram o nosso país, chineses, enfim. Né? Como é que você vê esse momento agora dessa migração latino-americana? Você falou de todos, esqueceu da maior atual, que é Venezuela. Então é porta aberta lá em cima e tem sido reencaminhados. Muitos desses imigrantes têm sido acolhidos com saúde, acolhidos com educação, mas é um número grande. Nós ainda precisamos atender às oportunidades de trabalhos para os nossos, mas tem sido com muito acolhimento. E é isso que é uma pena, né? Porque os nossos vizinhos não são vizinhos como tem Portugal, Espanha, que são gastadores, né? Esses não, esses ainda precisam ganhar para sobreviver. Então, quando a gente fala de números, tem que tomar cuidado com isso, exatamente para ver. Eu acho que se a situação da Venezuela não chegar a um acordo inteligente, não quero discutir qual será esse acordo inteligente. O acordo inteligente é simples, Maduro fora. Esse é o acordo. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa que está acontecendo lá no mundo, né? A ditadura não pode existir mais. Isso é fato. Então, o que vai acontecer? Uma nova imigração em massa e não tem limite, né? Nós temos relações e têm sido mantidas claramente aí pelos dois presidentes que a pessoa atravessa a fronteira. Ele só não conseguiu voltar para votar. Mas sair de lá pode sair com liberdade. É porque não tinha interesse que votasse, né? Porque esse ia votar contra o Maduro. Isso com certeza absoluta. Vamos para a preservação. Mas vamos lá, então. Vamos preservar aqui a natureza e a questão da política. Até porque a Venezuela tem uma parte de floresta muito importante também, né? Que deve ser preservada. E não pode amazônica também. Amazônica também, tá? Mas voltando aqui para a questão ambiental, efetivamente, então, vamos falar um pouquinho da Brotas, dessa região mais central aqui. A gente falou do Vale do Ribeira, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa região mais central do estado de São Paulo e também fala um pouco mais do nosso oceano interno. Eu acho que é importante o nosso ouvinte... de água doce. De água doce, né? Ouvir dessa parte navegável do rio, enfim. Fala um pouco disso para nós, por favor, Virgílio. Eu acho que na linha de preservação ambiental, muita coisa já aconteceu. Mais de 1 milhão de novas instalações da Sabesp na cidade de São Paulo fizeram já o Tietê virar, ter uma nova cara e já chegando. Não sei se nós vamos ter uma competição em breve de natação, mas a gente já vê carpas e mais próximo da represa. Então, essa visão de preservação é importante, é o que existe no interior também, que deve ser ampliada. O oceano de água doce, que eu chamo Tietê-Paraná, lá perto de Ilha Solteira, aquilo tudo, representa... um ambiente a ser explorado. E muitas vezes, quem tem barco não tem apoio para viagens, porque ele tem que estar ligado aos yacht clubes. O secretário Lucena, por orientação também do governador Tarcísio, fez já 15 plataformas de apoio para pequenas embarcações. Então, o estado de São Paulo, Tietê e o Paraná já tem hoje alguns apoios que não existiam antes, nada excepcional, é apoio, mas você já chega a ver num final de semana 20, 10 barcos médios, pequenos, parados para conhecer a cidade aonde está essa plataforma. Brotas, para mim, eu acompanhei Brotas do tempo que eu tinha que levar a boia do caminhão para os meus filhos, isso em 1980, mais ou menos, 80, eu fui dirigir o Hotel Escola de Água de São Pedro e
tive meu primeiro filho já em 82, a gente ia para Brotas, eu ia pelo alto da serra, era uma estrada ainda de terra, e chegando lá eu tinha que encher o pneu no posto e ir, não tinha as empresas que hoje já estão lá, né? Empresas de qualidade internacional. Eu já tive oportunidade de conseguir, junto à CVC, o apoio a uma delas, que já ganhou 2 vezes um torneio de raft mundial. Então, ali já é hoje um negócio e com qualidade, com dedicação, né? Voltado para a água. Tem caminhadas? Tem, mas a água é o caminho maior que existe lá. Cunha é outro exemplo, lá com o Lavandário e com aquela estrada parque, né, que eu fiz muitas vezes, era a estrada da morte, era por lá que a gente ia a Paraty, né, no final de semana. Então Cunha agora é São não, Paulo? Cunha é São Paulo. Ah, achei que era Rio. Não, Cunha é São Paulo e é o caminho que se fazia do ouro também vindo do Rio. Então aquela estrada é um ambiente interessante que deve ser visto, tanto quanto eu espero um dia poder ter a Estrada Parque saindo da região sul de Santo Amaro, aqui em São Paulo, chegando a Itanhaém e Peruíbe. Então, mas parque, não estrada de velocidade. Por isso, a gente ainda não conseguiu a motivação maior para uma atividade como essa. Então, eu vejo sempre a oportunidade do meio ambiente como produto e gerador de Muito receitas e atividades cada vez maior. Existe a Estrada do Ouro também, na Estrada Real, né? Que vai de São Paulo a Minas Gerais também, que é que vai por ali, pelo Vale do Paraíba, então. Que é uma parte e nós turística. Temos o roteiro religioso, o Vale do Paraíba tem meia dúzia de roteiros importantes. Estrada Real, isso é do meu tempo de Embratur, junto com o ministro Caio Luiz de Carvalho ainda, quando Minas resolveu, junto com São Paulo, fazer esse caminho. É um caminho que passa nas cidades, ele é um caminho meio urbano também. Uma coisa importante é que nós estamos num ponto de decisão, né, sobre a volta dos cassinos para o Brasil, né? Muito investimento sendo falado, questões agora de aprovação legal e tudo mais. Como é que você vê esse movimento, já que talvez uma das cidades turísticas mais importantes do mundo, que é Las Vegas, né, ela vive essencialmente de turismo do jogo, né? E o que era Las Vegas? Um deserto. E o que tinha Las Vegas? Nada. Tinha praia. Tinha água. E os cassinos estão construídos de costas para o atrativo maior. Então foi aproveitado uma dificuldade, claro, deserto, inacessível, mas que hoje é um grande atrativo. No Brasil existe uma legislação caminhando, já pré-aprovada. Toda a ideia é termos 5 grandes cassinos no Brasil e que todos sejam projetos que possam investir da ordem de R$1 bilhão para o cassino, mas para os resorts junto. Então, e que passe a ter um limite para gastos. Não limite, mas controle. Não é todo mundo que vai poder ir lá e gastar, como aconteceu com os bingos, né? Portugal tem isso. O meu cartão de cidadão / imposto de renda português diz se eu posso ou não gastar no cassino. Então não é uma porta aberta, então esses critérios serão importantes. E lembrando que nós somos exportadores de recursos para Las Vegas muito forte, não só Las Vegas, a China, a Macau, né? Macau e outros destinos. Quando você fala dos 5 cassinos aí, quantos em São Paulo? Não, é 5, um por região. Entendeu? A ideia é que tenha um por região. Porque Águas de São Pedro, por exemplo, era um cassino tradicional, famoso, né? Na década de 30, 40, enfim. Por isso que eu te pergunto, em São Paulo teremos algum? Quem quiser pôr R$1 bilhão e construir um cassino com... Estou dando nome com infraestrutura. É para gerar mesmo o desenvolvimento local. A Água de São Pedro hoje não caberia um cassino, porque a cidade não aguenta.
Ela é o menor município do Brasil. Nós éramos 1.200 habitantes, condôminos até 2000. Hoje já temos 2.000 e pouco. Mas é pequeno, tem que ser regiões, áreas que tenham que ser desenvolvidas, né? Embora a água de São Pedro, junto com São Pedro, Brotas, Charqueada, hoje já Piracicaba já representa um destino, né, integrado e importante. Eu queria, na verdade, se fosse fazer um link aqui com Bertioga, né, que fala um pouco da Restinga. Você falou do Parque Estadual, né, o PERB, né, da Restinga, e o papel da Restinga dentro da importância, né, entre o litoral e a Mata Atlântica, né? Então e é curioso, né, como é interessante como no turismo pertíssimo e a gente desconhece as coisas, né? Então, assim, existe alguma especificidade em relação à Restinga, assim, que é um bioma, não sei, talvez um microbioma, né? Talvez a Restinga, mas a importância que ela tem até para a preservação da fauna marinha, né? Pelo que eu entendi. E tá aí o Sandro, que o projeto Bora Preservar nasceu, né, em Bertioga e tal. E a iniciativa do PERB, né, das milhares de cachoeiras que existem lá, você fica das trilhas que tem em Bertioga. Eu falei, nossa senhora, não sabia que tinha tanta coisa assim, né? O turismo de base ambiental ali na região litorânea, né? A gente já conhece praia e desconhece o resto, mas assim, fiquei impressionado que aí o Sandro trouxe essa questão, sobretudo aí eu fui pesquisar a Restinga, né? Fiquei bem impressionado, né, com esse microbioma, né? Existe alguma coisa, porque ali é um parque estadual também, né, pelo que eu entendo. Não sei se aquilo ali tem alguma iniciativa diferenciada ali para a região ali do PERB. Não sei se... O Sandro fala agora. Você está me perguntando é da área dele. E o que precisa? Empreendedores, mas precisa saber o limite de uso. Eu acho que tem que ter uma iniciativa assim da própria prefeitura, né? Umas questões. Não vamos pensar, olha, desculpe, se alguém pensa que é a hora do Estado e do município fazer, então não vale a pena. Não vai ter um empreendedor para ganhar. Iniciativa privada, você está falando. O que tem que ter, o Estado vai apoiar. ter as normas e apoio. E é o que está fazendo a Secretaria de Turismo do Bora Preservar. Mas se não, eu sou contra o Estado tomar partido em qualquer coisa que não seja saúde, educação, transporte e segurança. Tem que ser provocado para... Então, quem conhece de meio ambiente tem que dizer, olha, aqui seria ideal fazer isto e precisa o empreendedor mantendo a qualidade. Para gerar sustentabilidade. Então, resumindo, quem tem que resolver os tambor que a prefeitura coloca, o mar chega e devolve para o mar todo aquele lixo, é iniciativa privada, é isso? Localmente sim, tem que ser provocado. Aí é política pública. Política pública. Política pública, mas eu estou pensando aqui que nós estamos conversando sobre turismo. Oportunidades de negócio. Aí é política pública, saneamento, aí sim. Porque está junto, se não cuidar disso, vira e mexe, vai puxar lixo na rede, vai ter lixo para todo canto e vai diminuir o número de turistas. Mas eu entendi a percepção. Na verdade, eu acho que assim, existe um desenvolvimento local para uma sustentabilidade. Política pública. E aí a política pública vai apoiar essa... Aí sim. Sim. Não é direto, né? É o que nós estamos fazendo. Exatamente. Então, já que a gente está neste movimento, né, nós estamos chegando ao fim aqui do 0014 e tivemos a presença do diretor técnico aqui da Secretaria de Turismo e Viagens e Turismo do Estado de São Paulo. Virgílio, aqui a gente sempre encerra o nosso podcast não com uma mensagem final, a gente sempre encerra com uma mensagem inicial. Você, como um homem do turismo, qual é a tua mensagem inicial para os nossos ouvintes aí? Eu vou pedir ainda mais um minuto na tua colocação. Você falou de Bertioga, eu dei oportunidade para ele. Mas você quer ver um outro lugar que está pronto para ser uma atração de quem? Para a gente ir a pé no destino turístico? É Santo Amaro, a represa, chegando ao ABC na represa. Imagina o que seria esse oceano de água doce que nós temos ali também. Precisa de oportunidades. Aí são empresários que eu vou pôr o barco melhor, o restaurante vai ser reformado. Mas imagine o potencial que tem essa região.
Da mesma maneira que esse barco, não sei se vocês tiveram já a oportunidade Ali perto de fazer, do Estoril, né? que esse é um que eu aproveito para convidar todos, se organizar, não vão ao mesmo tempo, porque é um veículo de locomoção de trabalhadores e tem qualidade, mas fazer essa travessia na represa de Interlagos vale a pena. Então, quanta coisa existe que o próprio paulista, o paulistano, não tem oportunidade de fazer. Quanto a novos assuntos, eu também, né? Eu sou Virgílio Carvalho, né? E por ordem alfabética eu sou sempre o último a falar. Era bom na hora da chamada oral. Mas eu queria muito lembrar isso, quer dizer, nós estaremos nos próximos anos vivendo de turismo no Brasil, não de fazer turismo, mas de produzir turismo, e cada um de nós tem a responsabilidade de conscientizar a preservação para que essa atividade chamada turismo possa continuar existindo e cada vez mais voltada à natureza e não só em parques que escorregam ou que são rodas gigantes. Cada vez mais espaços que a gente possa também respirar. E na cidade de São Paulo, pouca gente conhece 2 grandes atrativos. A região sul toda da cidade, é quase 1/3, e a região norte com a Serra da Cantareira, que é um outro lugar atrativo natural e com muitas atrações religiosas, gastronômicas. Então, esta cidade que nós falamos, a cidade de negócios, de eventos, ela é mesmo, mas ela tem muito mais a oferecer. Então, isso aqui é a primeira lição de casa para vocês. Muito legal. Do Bora Preservar, começando por casa, e para aqueles que vão nos ouvir, que conheçam melhor a sua cidade. Eu tenho um programa que a gente faz na semana de outubro, do Dia do Turismo, que é Conheça Minha Cidade. Então aí tem a história, geografia, cultura da cidade, teoria e técnica e um passeio pela cidade, para que aqueles que nascem pelo menos saibam o que tem lá, ou o que teve culturalmente, geograficamente, historicamente. Só voltando nessa questão de Bertioga, né? Quando chega agora no inverno, o pessoal sofre um pouco, porque realmente vive do turismo, né? O Caiçara, né? E aí o prefeito começou a fazer uma série de eventos. Isso ajuda a levar turista. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Só que eu acho que junto com esses eventos poderia ser essa questão que a gente está ofertando, que é para poder educar as pessoas que vão para lá para poder cuidar da natureza. Bora preservar. Oferece ao prefeito e vão lá contar como preservar e como fazer para não acontecer mais isso. Fazer a semana de preservação de Bertioga, indo a todas as escolas, fazendo grupos de educação. É isso aí. Perfeito. Sandro, tua mensagem inicial de hoje. Minha mensagem eu agradeço, né? Todos vocês que estão participando do projeto. Ele iniciou, como você falou, um voo de galinha e agora se tornou isso, né? Um voo maior. E ele surgiu de uma atitude que agora está virando uma outra atitude sobre a ideia, né? Agradecer aqui a visita do nosso convidado também, muito importante, esclareceu muita coisa. E vamos para frente, né? Vamos para cima. É isso, bora preservar. Luciano. Obrigado, Virgílio, aí pelo todo o seu conhecimento, sua presença, né, engrandecendo aqui nossa iniciativa, que tem esse objetivo aí principal, né, na verdade, falar coisas que as pessoas na era da informação a gente desconhece, né, com Google e tudo, e com internet, e a gente desconhece, e aí precisamos inclusive dessa várias coisas que você falou, a gente que se considera inclusive acessando aí tudo e tal, desconhece. Então então esse é o nosso papel. Então obrigado aí pela toda a sua magnitude, todo o seu conhecimento aí na área de turismo, né? Então obrigado mais uma vez. Realmente, Virgílio, gratidão aí pela tua presença, mas também acho que vale a pena um agradecimento aqui ao secretário de turismo, né, ao Dr. Roberto Lucena, ao José Fábio Torquato, que nos recebeu lá, e principalmente ao governador Tarcísio, que está fazendo essa ação, que está junto com essa equipe maravilhosa que vocês têm aí, trabalhando fortemente nesse desenvolvimento. Como eu comecei a mensagem hoje, né,
é uma questão de ajustar as velas. Nós estamos aqui para ajustar as velas e levar esse conhecimento para todos aqueles que quiserem efetivamente agir a favor do meio ambiente. Chega de greenwash. E também vamos parar de ter medo de falar sobre sustentabilidade, sobre turismo, sobre tudo isso. Vamos falar muito, gente. Vamos agir muito, tá? Gratidão imensa. A gente sempre termina aqui com uma cadeia de união. A gente dá as mãos e diz, bora preservar. É isso. Bora preservar. Bora preservar. E queria aproveitar... Não, continua. Eu queria só lembrar, eu sou imigrante português, padeiro, né? Nasci atrás do balcão. E nós, padeiros portugueses, fazemos sonhos todos os dias, com a cabeça erguida e os pés no chão. Mas sabe qual é o segredo? Atacar em bolo e defender em massa. Vamos lá. Muito boa. Gratidão. Muito boa, muito boa. Gostei dessa mensagem final. Muito bom. Bom, agora você tira uma foto. Antes você tem que gravar um videozinho aqui. Tá, não, mas... Para fazer o seguinte, olhar